povo japonês na Bíblia? Eu não encontrei ainda, tá ligado? Cadê o povo japonês? Onde está o povo japonês na Bíblia? O Japão é tradicionalmente considerado como um país de cerca de 2.694 anos, a partir de sua fundação lendária em 660 a.C., pelo imperador Jin-mu. Essa data marca o início da sua linhagem imperial e é a data aceita para a fundação do Estado japonês, embora a formação do Japão como entidade coesa tenha ocorrido gradualmente ao longo do tempo. Na Bíblia, onde estão os chineses? A civilização chinesa tem mais de 5.000 anos de história, com o surgimento das primeiras vilas por volta de 5.000 anos antes de Cristo, e o estabelecimento das primeiras dinastias, como a Qi, a partir de cerca de 2.070 anos antes de Cristo. A China moderna, a República Popular da China, foi fundada em 1949, completando 75 anos em outubro de 2024. Agora ela vai completar 76 anos, agora em outubro de 2025. Mas a civilização chinesa tem mais de 5.000 anos. Os africanos que viviam além do Egito. A história africana vai muito além da civilização egípcia, começando com o aparecimento do Homo sapiens há cerca de 4 milhões de anos no continente, que é considerado o berço da humanidade. Há cerca de 4.400 anos, o reino de Kush surgiu no Sudão atual, ao sul do Egito, e a história de diversas civilizações africanas, como o reino de Gana e Mali, na África subsaariana, se estendeu por milênios antes da chegada dos europeus. A Índia tem uma história que remota a milhares de anos, com a civilização do Vale do Indo sendo uma das mais antigas do planeta, com registros que datam cerca de 2.500 anos antes de Cristo, e até mesmo evidências de ocupação humana há 75.000 anos. No entanto, se você se refere à Índia como um Estado nacional independente, ela tem 75 anos em 2025. Pois conquistou sua independência do Raj britânico em 15 de agosto de 1947. Não existe um único povo mais antigo da Terra, mas sim povos que foram os primeiros a se organizar em civilizações complexas e outros que são os mais antigos a habitar certas regiões. Os sumérios, que se desenvolveram na Mesopotâmia por volta de 5.500 a.C., são considerados a primeira das grandes civilizações da humanidade. Além disso, os aborígenes australianos são um dos povos mais antigos do mundo, com evidências de sua ocupação na Austrália pelo menos há 65.000 anos. Cadê o povo japonês na Bíblia? Eu não encontrei ainda, tá ligado? Cadê o povo japonês? Onde está o povo japonês na Bíblia? Onde estão os chineses, os povos indígenas da América, os africanos que viviam além do Egito? A resposta é simples: não estão. A Bíblia não fala de todos os povos do mundo. Ela foi escrita em uma região específica por um povo específico para responder às questões deles. Era um texto local e não universal. Mas com o tempo, esse livro foi apresentado como se fosse a palavra de Deus para toda a humanidade. E aí surge a contradição. Como pode um livro que sequer menciona bilhões ser considerado a verdade absoluta para todos os povos? Quando você olha para a história, percebe que enquanto os hebreus escreviam a Bíblia, o Japão já tinha sua própria cultura, a sua própria espiritualidade e tradições enraizadas. O mesmo vale para a China, para a Índia, as Américas e tantas outras civilizações. A ausência desses povos na Bíblia não é um detalhe. É um lembrete de que esse livro não foi feito para explicar o mundo inteiro, mas para justificar a visão de um povo sobre si mesmo. E você, já tinha parado para pensar nisso? Onde estavam esses povos que a Bíblia nunca mencionou?
מה אנחנו רוצים את השם ילד של אמי? למה אתם בוחרים עליו כשאני נכון? מה הוא עושה? כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים. כולם חברים? לא כולם חלק. יש גם ערבים שהם Puede que sea la presión del grupo y en sus casas no sean así. Hello. Hi, where are you from? Israel? Yes. I'm from Palestine. Relax. I'm from Palestine. I'm a human like you. Free Israel from me. You don't like Palestine? No, Palestine. Why? Why? They're children. Hello. Oh my God, I don't like you. You don't like me? No. Where are you from? Israel. I'm from Palestine. It doesn't mean I don't like you. You know my TikTok? Yes. Do you follow me? No, because you not Palestine. What's wrong with loving Palestine? Because Palestine. But I'm Palestinian. Does that mean I'm a Yes. I'm a Really? Do you want Palestinians in Gaza to die? Yes. All of them? Yes. ¿Creéis que estos niños son conscientes, o llegarán a serlo en algún momento, de lo llenos de odio que están? La verdad, yo me reconozco en ellos construyendo mi personalidad en base a un sistema emocional completamente fallido. ¿A quién crees que te pareces cada vez que quieres tener la razón a toda costa o deshumanizas absolutamente a quien consideras tus adversarios? Si lo único que te nace al ver un vídeo como este es insultarme, bienvenido. יש קמפיין בתקשורת הישראלית על כך שישראל מרעיבה את העזתים. חייב להגיד לך מהתמונות שאני רואה, אני חושב שצריכים קצת לרדת במשקל, אבל... אפשר לקרוא לזה הרעבה סלקטיבית, כמו הזעזוע הסלקטיבי של השמאל, כי בתמונות רואים ילדים מאוד מאוד רזים, ממש מזי רעב, וההורים שלהם שמנים ובריאים, לפעמים אפילו אולי סובלים מהשמנת יתר, זה באמת תופעה, אני חושב שהיא... יש לנו את התמונה של האימא של הילדה שטענו שמתה מרעב, אסף, אולי נשים אותה? היא כבר מתה? אתם חייבים לראות את האימא. בוא נאמר ככה, כשרואים... בואו תראו אישה מורעבת, אתם חייבים לראות. בואו נראה, יש לנו את זה? תעלו את זה טיפה למעלה, יופי, תורידו. זו לא אישה מורעבת. לא, זו אישה שאולי אכלה את כל האוכל של הילדה שלה, זה... לא יודע, אני לא יכול לחשוב על אישה שאכלה עז שלם. שאכלה את הילדה עצמה. אוקיי. בדיוק. כן, אבל חבר'ה, אם ילדה בת 4 מתה, בואו... לא, רגע. Israel não se fecha para as visitas de nenhum grupo religioso. Israel é um estado de supremacia étnica, é uma etnocracia. É a única etnocracia formal do planeta. O Bertinho falou que eles convivem muito bem com outras religiões, mas a gente vê vídeo, por exemplo, de católico, quando tá lá, são cuspidos. De acordo com várias organizações e instituições, o Estado de Israel é um estado de apartheid. Apartheid é uma palavra cuja origem está no regime estabelecido na África do Sul. Por coincidência, as leis do apartheid da África do Sul foram implementadas no mesmo ano em que o Estado de Israel foi fundado, em 1948. O que quer dizer um regime de apartheid? É um regime de segregação. Como os Estados Unidos tiveram no sul do país durante décadas, até os anos 60. Você pode separar em Israel 3 grandes blocos étnicos. Num primeiro bloco estão os judeus. Os judeus vivem em Israel, ou viviam até um certo tempo, uma democracia liberal de tipo ocidental, com direitos iguais para todos os judeus. Só que os judeus se dividem em várias origens. Eles não têm uma origem única. Sempre houve muito racismo interjudaico, porque os judeus têm vários grupos, como eu já disse. O primeiro grupo está na elite do Estado de Israel, que são os judeus Askenazi. São os judeus de origem europeia. São os judeus que vieram da Europa. São os judeus de pele branca que nem eu. Eu sou um judeu Askenazi. Minha família veio da Polônia. Eles são a elite do Estado. Eles têm os mesmos direitos dos demais judeus, mas eles possuem proeminência econômica, social, são os donos da grana. São superiores aos 4, 5% que já estavam lá naquela... Não, eles são superiores em termos econômicos, sociais e não legais ao resto dos judeus. Depois você tem os judeus sefardita, Mihazim, que são os judeus que vieram dos países árabes. Porque depois que Israel é criado, e na medida que Israel ataca o povo palestino, faz limpeza étnica, os países árabes retalham contra Israel, expulsando os judeus que viviam no Marrocos, no Egito e assim por diante. E esses judeus vão para Israel. E esses são judeus mais pobres,
São judeus de pele mais escura. E esses judeus, embora tenham os mesmos direitos legais dos judeus askenazi, eles ocupam funções de menor relevo econômico e social na sociedade israelense. E abaixo ainda, no último degrau ali desse bloco judaico que tem pela lei direitos iguais, você tem os judeus negros, que são judeus que vieram da Etiópia, os Beta Israel. Em Israel, esses judeus negros são chamados de falachas. Falacha em hebraico quer dizer estranhos. Caraca. São judeus negros. Pela lei, eles têm os mesmos direitos dos judeus Askenazi e dos judeus Mihazim, mas sofrem uma discriminação racial terrível. Qual é o fato? O fato é que entraram por terra. E por que entraram por terra? Se eles tivessem realmente o objetivo de genocídio, pode ter certeza absoluta que Israel tem o poder militar para apertar alguns botõezinhos e acabar com a população de Gaza rapidamente. Mas justamente esse envio desses jovens, tão queridos, jovens que amam a vida, foi justamente para expor o menor número possível de vidas de habitantes de Gaza e para libertar aquelas pessoas que infelizmente a gente tem até hoje ali, nos subterrâneos de Gaza, sendo privados de qualquer dignidade. Rabino, não há fatos acontecendo em Gaza. Em Gaza está acontecendo um genocídio, Rabino. Essas não são palavras minhas. Essas são palavras da Corte Internacional de Justiça. Essas são palavras do Tribunal Penal Internacional, que expediu mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu e contra o ex-ministro de Defesa do governo de Israel. São a imensa maioria de organizações de direitos humanos. Rabino, até 2 ex-primeiros ministros de Israel reconhecem que o governo Netanyahu está cometendo crime de lesa humanidade. É a página mais vergonhosa da história do povo judeu o que o sionismo está fazendo, Rabino. É um vexame para a nossa história, Rabino. Porque todos os judeus do mundo pagarão por esses crimes. Pagarão por essa página vergonhosa. Dos 66 mil palestinos mortos até ontem, apenas 17 mil, segundo a CIA, em relatório apresentado ao governo norte-americano, apenas 17 mil seriam combatentes do Hamas. Há um enorme número de crianças mortas, Rabino. As imagens circulam pelo mundo. O mundo inteiro está impactado, o mundo está impactado com as filas organizadas pelo Serviço de Ajuda Humanitária que hoje Israel controla e como os palestinos foram sendo metralhados nessas filas, da mesma maneira que os nazistas faziam com os judeus quando os convidavam a tomar banhos nas duchas dos campos de concentração e ao invés de água o que nós tínhamos era o gás Zyklon B matando os judeus. É um crime horrendo, Rabino, um crime horrendo, planificado, planejado pelo regime sionista, de alto a baixo. Esses números podem estar e certamente estão subestimados. A revista britânica Lancet, a mais conceituada revista científica do planeta, estima que podem ser mais de 200 mil os mortos, Rabino. Mais de 200 mil mortos. Na sua maioria civis, mulheres, crianças. A faixa de Gaza está submetida à fome, como foi submetido o gueto de Varsóvia, Rabino. Como foi submetido o gueto de Varsóvia. A faixa de Gaza está submetida às práticas mais anti-humanas que a história tem conhecimento. Só há paralelo com o que os nazistas fizeram com o povo judeu, Rabino. E eu digo isso do alto da minha história familiar, como o senhor usou essa frase, do alto do meu lugar de fala, de uma família que praticamente foi dizimada no Holocausto, e eu não aceito que se faça contra o povo palestino, que se cometa contra o povo palestino, Rabino, crimes tão semelhantes àqueles que foram cometidos contra os judeus, no gueto de Varsóvia ou nos campos de concentração. É uma vergonha. O nome disso não são fatos. O nome disso é genocídio, Rabino. Um genocídio brutal, condenado hoje no mundo inteiro. E o senhor, com os valores tão nobres que carrega no coração, precisa abrir seus olhos. É um genocídio brutal.
É um genocídio criminoso, é um genocídio repudiado pela humanidade nas ruas de todo o mundo, Rabino. É um genocídio que desonra a história do judaísmo, porque, infelizmente, o sionismo faz parte da história do judaísmo, embora o sionismo não seja, para nossa sorte, o próprio judaísmo. O sionismo é a página criminosa do judaísmo, Rabino. É a página perversa, é a página mais escura da nossa história. Como você acha que Jesus veria hoje o movimento gay? Do jeito que ele viu nos dias dele. Nos dias dele estava cheio de gay. O que ele fez? Não sei, o que ele Nada. fez? Nada. Estava cheio de puta. O que ele fez? Nada. Estava cheio de canalha, calhorda para todo lado. O que ele fez? Nada. Ele acolheu quem não procurou e não perguntou coisa nenhuma.